Genro é convidado pela sogra para uma festa luxuosa com a intenção de humilhá-lo, mas ela não sabia que ele guardava um grande segredo. Bruno sempre acreditou que o verdadeiro valor das pessoas está em seu caráter, não em suas posses ou aparência. Essa convicção o guiava em todas as suas decisões, e por isso ele escolheu viver uma vida simples, sem ostentação, mesmo em um mundo onde o dinheiro e o status social pareciam ser tudo. Desde jovem, Bruno aprendeu a valorizar as pequenas coisas da vida, a honestidade, a gentileza e a integridade. Embora tivesse recursos para viver de maneira diferente, ele preferia usar roupas comuns, aproveitar os momentos simples e não se preocupar com o que os outros pensavam dele. Foi essa autenticidade que chamou a atenção de Bárbara. Ela era uma jovem inteligente, cheia de sonhos, e sempre procurou ver além das aparências. O primeiro encontro deles foi inesperado e despretensioso, exatamente como Bruno gostava de levar sua vida. Eles se conheceram em uma tarde qualquer, na biblioteca da universidade onde ambos estudavam. Bárbara estava concentrada em seus livros, tentando encontrar inspiração para um trabalho de literatura, quando notou um jovem de aparência simples, mas com uma presença calma e confiante, sentado na mesa ao lado. Ele folheava um livro de administração, tão absurdo que quase não notou quando uma caneta rolou da mesa de Bárbara até os seus pés. "Desculpe", disse ela, sorrindo ao ver que ele pegara a caneta, "essa biblioteca é como um refúgio para mim. Sempre encontro inspiração aqui." Bruno levantou o olhar. Um sorriso discreto surgiu em seu rosto. "Entendo perfeitamente. Este é um dos poucos lugares onde posso me concentrar de verdade. E é ótimo saber que não sou o único que se sente assim." A conversa começou de forma casual, mas logo perceberam que tinham muito em comum. Bárbara era apaixonada por literatura, artes e pelo mundo das ideias, enquanto Bruno tinha um interesse genuíno por aprender sobre o mundo ao seu redor e entender como as coisas funcionavam, especialmente em relação ao comportamento humano. Eles começaram a se encontrar regularmente, e logo a amizade se transformou em algo mais. Certa vez, durante um passeio pelo parque, Bárbara, sempre curiosa sobre as motivações de Bruno, perguntou: "Você é tão diferente das outras pessoas que conheci, Bruno. Por que você escolhe viver de maneira tão simples? Poderia facilmente estar em festas, jantares e se envolvendo mais com a alta sociedade." Bruno parou e olhou para o horizonte, como se procurasse as palavras certas. "Eu acredito que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas em quem você é. Já vi muita gente se perder tentando impressionar os outros, se cercando de coisas que no fundo não têm valor real. Prefiro focar no que é essencial, nas coisas que me trazem paz e felicidade, como esse momento aqui com você." Bárbara sorriu, tocada pela sinceridade de Bruno. "Você tem razão. Acho que é isso que me atrai tanto em você. Você não se deixa levar pelo superficial." O relacionamento entre eles floresceu, baseado em respeito mútuo e uma conexão que ia além das aparências. No entanto, enquanto Bárbara apreciava a simplicidade de Bruno, sua mãe, Sónia Abrantes, via as coisas de forma bem diferente. Sónia era uma mulher de influência, conhecida por sua elegância e exigência. Para ela, as aparências eram tudo. Como membro de uma das famílias mais ricas e tradicionais da cidade, Sónia sempre acreditou que Bárbara deveria se casar com alguém que estivesse à altura de suas expectativas. Alguém que pudesse oferecer não apenas amor, mas também status e segurança financeira. Desde o primeiro momento em que conheceu Bruno, Sónia o desaprovou. A simplicidade dele a incomodava profundamente. "Bárbara, querida, você precisa pensar melhor sobre quem escolhe para se envolver. Esse rapaz, ele é simpático, claro, mas você precisa de alguém que possa te dar o futuro que você merece." Dizia Sónia sempre que o nome de Bruno surgia em uma conversa. "Mãe, Bruno é incrível. Ele é inteligente, carinhoso e sempre me faz sentir especial. Não me importo com o que ele tem ou não tem", respondia Bárbara, firme em sua defesa de Bruno. "Isso é tudo muito bonito, querida, mas o amor não paga as contas." Retrucava Sónia com um olhar severo. "Você precisa de alguém que te ofereça estabilidade." Bárbara ouvia as críticas da mãe, mas sabia no fundo que Bruno era diferente de todos que já conhecera. Ele não estava interessado em impressionar ninguém com riquezas ou status. Para ele, o que importava era o que estava no coração. E foi isso que fez Bárbara se apaixonar por ele. Enquanto isso, Bruno continuava a viver sua vida de maneira discreta, sem revelar muito sobre seu passado ou sua família. Ele queria que Bárbara o amasse pelo que ele era, e não por qualquer outra razão.
A simplicidade de sua vida era uma escolha consciente, uma forma de manter sua essência intacta em um mundo onde as aparências enganam, e o valor real das pessoas, muitas vezes, é obscurecido por máscaras e ilusões. Mas o que Bruno não sabia era que essa simplicidade que ele tanto prezava estava prestes a ser desafiada de maneiras que ele nunca poderia imaginar, especialmente quando Sonia decidisse que era hora de interferir no relacionamento de sua filha. E ele, sem perceber, se aproximava cada vez mais do momento em que seu segredo seria revelado, de forma inesperada e dramática. Dona Sónia Abrantes não conseguia suportar a ideia de que sua única filha, Bárbara, pudesse estar se apaixonando por alguém tão simples e, em sua visão, desprovido de futuro promissor. Para Sónia, que vinha de uma família de altos padrões e valorizava o dinheiro acima de tudo, Bruno não passava de um pé rapado. Embora fosse educado e aparentemente carinhoso com sua filha, ele não demonstrava nenhum dos sinais de riqueza ou ambição que ela esperava de um bom pretendente. Sónia havia-se casado com um homem de classe média, e juntos eles haviam conquistado uma fortuna considerável ao longo dos anos. Ela tinha crescido em uma família pobre e havia prometido a si mesma que sua filha jamais passaria pelas dificuldades que ela enfrentara na infância. A visão de Bruno, com suas roupas comuns e seu estilo de vida modesto, despertava nela um medo profundo e irracional de que toda a segurança que ela havia construído para sua filha pudesse ser destruída. Ela não conseguia compreender como um rapaz que acabara de sair da faculdade e não tinha um emprego fixo poderia ser uma boa escolha para Bárbara. Para Sónia, era inconcebível que alguém que não possuísse um carro luxuoso, uma casa imponente ou uma carreira já estabelecida pudesse proporcionar o futuro brilhante que ela desejava para a filha. Esse rapaz, Sónia pensava, não vai a lugar algum. Está perdido em sonhos tolos de abrir um negócio, mas não tem a mínima ideia do que isso realmente exige. Ele não é digno da minha Bárbara. Mas Sónia sabia que não poderia simplesmente afastar Bruno sem um bom motivo. Bárbara estava apaixonada e qualquer tentativa direta de separá-los poderia afastar sua filha de vez. Então, ela começou a maquinar um plano. Sónia decidira que era hora de expor Bruno e mostrar a Bárbara, de uma vez por todas, que ele não era o homem certo para ela. Foi então que Sónia organizou uma festa luxuosa em sua mansão. O evento seria uma oportunidade perfeita para reunir a alta sociedade. E, mais importante, seria o cenário ideal para desmascarar Bruno. Ela enviou um convite formal para ele, com um sorriso disfarçado de cordialidade, sabendo muito bem que sua intenção era humilhá-lo na frente de todos. Querido, vamos à festa da minha mãe no próximo sábado? Bárbara perguntou a Bruno, com um sorriso esperançoso. Ela sabia que ele não gostava desses eventos, mas desejava tanto a presença dele que não podia deixar de insistir. Bruno hesitou por um momento. Ele conhecia muito bem os sentimentos que Sónia nutria por ele, e o desconforto que isso lhe causava era evidente. Eu não sei, Bárbara. Você sabe como sua mãe se sente em relação a mim. Não quero causar problemas. Bárbara olhou para ele, os olhos refletindo uma mistura de esperança e preocupação. Por favor, Bruno, vai ser diferente desta vez, eu prometo. Quero muito que você vá. A sinceridade e o carinho na voz de Bárbara sempre tocavam Bruno. Ele sabia o quanto ela valorizava a presença dele e, apesar de suas reservas, não conseguia dizer não quando ela o olhava daquela maneira. Está bem, eu vou, mas só por você, respondeu ele, com um leve sorriso que tentava esconder a apreensão crescente. Diante da insistência de Bárbara, Bruno aceitou o convite. Ele sabia que aquela noite seria um teste, mas estava preparado para enfrentar o que viesse. O amor que sentia por Bárbara era forte o suficiente para suportar qualquer desafio, inclusive os que vinham da mãe dela. Sónia, por outro lado, estava mais determinada do que nunca a expor o que ela considerava ser a verdadeira face de Bruno. Ela passou os dias que antecederam a festa planejando cada detalhe, certificando-se de que o evento seria grandioso e repleto de membros da elite da sociedade, pessoas que compartilhavam seus valores e sua visão de mundo. Sónia esperava que, sob o peso das expectativas e da pressão social, Bruno finalmente revelasse suas falhas. Na noite da festa, a mansão Abrantes estava resplandecente. Lustres de cristal iluminavam os vastos salões, enquanto garçons em trajes impecáveis serviam champanhe e hors-d'oeuvres refinados. Sónia desfilava entre os convidados, distribuindo sorrisos calculados e cumprimentos vazios, mas sempre com um olho atento na porta de entrada, esperando a chegada de Bruno. Quando ele finalmente entrou, acompanhado por Bárbara, o silêncio tomou conta do salão por um breve momento. Bruno vestia um terno simples, sem marcas ou detalhes extravagantes, o que contrastava fortemente com os trajes luxuosos dos outros homens presentes.
Aos olhos de Sónia, ele parecia deslocado, uma presença indesejada em um evento que deveria ser de pura sofisticação. Sónia se aproximou deles, um sorriso calculado nos lábios. Bárbara, querida, estou tão feliz que você veio. E você também, Bruno. É um prazer tê-lo aqui, disse ela, com um tom de voz que não escondia o desdém. Obrigado, senhora Sónia, respondeu Bruno, com sua habitual gentileza. Ele sempre a tratava com respeito, consciente de que qualquer deslize poderia ser usado contra ele. A casa está maravilhosa, como sempre. Sim, fazemos o possível para manter o padrão, disse Sónia, enfatizando a última palavra, de maneira que deixasse clara a diferença entre eles. Enquanto Bárbara tentava amenizar a tensão, Sónia aproveitou cada oportunidade para fazer comentários sutis, mas cortantes. Ela mencionava os luxos de seus amigos, as viagens exóticas, os negócios bem-sucedidos, sempre com o intuito de mostrar a Bruno que ele não pertencia àquele mundo. Então, Bruno, ouvi dizer que você está pensando em abrir um negócio, disse Sónia, com um sorriso que não chegava aos olhos. Isso é maravilhoso. No entanto, espero que você esteja ciente das dificuldades. Muitos jovens com boas intenções acabam falindo antes mesmo de começar. Eu estou ciente dos desafios, senhora Sónia, mas acredito que com dedicação e um bom planejamento é possível superar as dificuldades, respondeu Bruno, mantendo a calma. Dedicação é importante, claro, retrucou Sónia, tomando um gole de champanhe. Mas às vezes só isso não basta. É preciso também recursos. E contatos, claro. Sem isso, muitas vezes, não se chega a lugar nenhum. Bruno sabia que as palavras dela eram uma tentativa de miná-lo, de fazer com que ele se sentisse pequeno e insuficiente. Mas ele se manteve firme, lembrando-se sempre do amor que sentia por Bárbara e do respeito que tinha por sua família, mesmo que não fosse recíproco. Evitando prolongar os diálogos com Sónia, ele sempre respondia com educação e brevidade, tentando ao máximo fugir das armadilhas verbais que ela lhe lançava. Enquanto isso, Sónia continuava a maquinar. Ela não aceitava de jeito nenhum que sua filha se casasse com alguém que considerava inadequado. Para Sónia, Bruno era um obstáculo que precisava ser removido, e ela estava disposta a fazer o que fosse necessário para proteger o futuro de sua filha, ou ao menos o futuro que ela acreditava ser o melhor para Bárbara. O plano de Sónia estava apenas começando, e ela estava confiante de que naquela noite seria capaz de abrir os olhos de Bárbara para o que ela considerava ser a verdade sobre Bruno. Mas mal sabia ela que essa noite, planejada para ser a derrocada de Bruno, estava prestes a tomar um rumo que ela jamais poderia prever. A noite já estava bem adiantada, quando Sónia finalmente decidiu dar o próximo passo em seu plano para expor Bruno. Depois de circular pela festa, fazendo questão de destacar os luxos e as conquistas de seus amigos, ela se aproximou novamente de Bárbara e Bruno, que conversavam calmamente perto de uma das janelas que dava para os jardins da mansão. Bruno, querido, me diga, começou Sónia, com um sorriso que escondia a intenção por trás de suas palavras, você está gostando da festa? Bruno, sempre educado, respondeu com a mesma cortesia de costume. Sim, senhora Sónia, a festa está maravilhosa, a decoração, os convidados, tudo impecável. Fico feliz que esteja apreciando, ela disse, sua voz escorrendo ironia. Sabe, estava conversando com alguns amigos e percebi que nunca tive a chance de perguntar mais sobre você. Onde você se formou mesmo? Bárbara, sentindo o tom inquisidor da mãe, tentou intervir. Mãe, o Bruno acabou de se formar, ele, Sónia levantou uma mão, interrompendo a filha. Eu sei, querida, mas estou curiosa. Afinal, uma boa educação é a base para o sucesso, não acha, Bruno? Ele sentiu o peso das palavras dela, mas manteve a calma. Eu estudei na Universidade Estadual, consegui uma bolsa integral e me formei em administração de empresas. Uma bolsa. Sónia repetiu, como se fosse um conceito estranho para ela. Isso é. Admirável. Mas me diga, Bruno, o que fez você escolher a administração? É uma área tão ampla, você deve ter alguma especialidade, algo que o apaixone. Bruno sabia que cada pergunta era uma tentativa de fazer com que ele parecesse menos aos olhos de Bárbara e dos presentes. Ele respirou fundo antes de responder. Eu sempre tive interesse em entender como as empresas funcionam, como podem crescer e se adaptar ao mercado. Durante meus estudos, desenvolvi um interesse particular por finanças e pretendo seguir nessa área. Finanças, é. Sónia fingiu interesse, mas seus olhos brilhavam com uma malícia disfarçada. Bem, é uma área promissora, sem dúvida. Para quem tem os recursos e contatos certos, claro. Bárbara não podia mais suportar.
Mãe, por favor, o Bruno tem se esforçado muito e... Não se preocupe, Bárbara, interrompeu Sónia novamente, com um sorriso que não chegava aos olhos. Estou apenas tentando conhecer melhor o jovem que conquistou o coração da minha filha. Bruno sentiu uma onda de desconforto, mas manteve a postura. Ele sabia que Sónia estava tentando desestabilizá-lo, mas se recusava a ceder. Estou ciente de que o caminho não é fácil, senhora Sónia, mas acredito que, com dedicação, posso construir algo significativo. Sónia deu uma risadinha, suave, mas cheia de desdém. Oh, querido, não é só dedicação que importa neste mundo. É preciso mais do que boas intenções para ter sucesso. Eu, por exemplo, sempre soube o valor de estar no lugar certo com as pessoas certas e ter as condições certas para aproveitar essas oportunidades. Bruno abriu a boca para responder, mas foi interrompido por um convidado que se aproximou, trazendo consigo um ar de mistério. Era um homem mais velho, de aparência distinta, com cabelos grisalhos e olhos astutos que varreram a sala antes de pousarem em Bruno. Seu nome era Álvaro, e ele era conhecido por sua posição influente na cidade, mas pouco se sabia sobre sua vida pessoal. Dona Sónia, Álvaro começou, cumprimentando-a com um leve inclinar de cabeça, espero que não esteja intimidando o jovem Bruno aqui. Parece que ele está sendo submetido a um verdadeiro interrogatório. Sónia riu, mas seu olhar estreitou-se ligeiramente. Álvaro, querido, você me conhece, estou apenas sendo uma boa anfitriã, tentando conhecer melhor o rapaz que anda frequentando minha casa. Álvaro sorriu de forma enigmática e voltou sua atenção para Bruno. Sabe, Bruno, tenho ouvido coisas interessantes sobre você. Dizem que você é muito inteligente, alguém com um futuro promissor. Bruno, surpreso, inclinou a cabeça em agradecimento. Obrigado, senhor. Álvaro, faço o meu melhor para aprender e crescer. E onde você pretende chegar com esse conhecimento? Álvaro perguntou, agora parecendo genuinamente interessado. Quero dizer, em termos práticos, quais são seus planos? Estou pensando em começar algo na área de finanças, talvez uma consultoria para pequenas empresas ou algo do tipo, respondeu Bruno, ainda sem saber aonde aquela conversa estava indo. Interessante, Álvaro murmurou, muito interessante, acho que você tem o perfil certo para isso. Mas, por experiência própria, deixe-me dar um conselho, nunca subestime o valor de alianças estratégicas. O mundo dos negócios pode ser implacável, e ter as pessoas certas ao seu lado faz toda a diferença. Sónia, que até então observava em silêncio, finalmente interveio. Álvaro, você sempre foi tão generoso com seus conselhos, mas, com todo o respeito, Bruno ainda é muito jovem e inexperiente. Ele pode precisar de muito mais do que conselhos para se destacar. Antes que Bruno pudesse responder, Álvaro continuou, ignorando o comentário de Sónia. A juventude pode ser uma vantagem, Sónia. Às vezes, quem tem menos a perder está mais disposto a arriscar. E eu admiro aqueles que estão dispostos a arriscar. Bárbara, até então tensa ao lado de Bruno, soltou um suspiro de alívio, sentindo que Álvaro estava do lado deles. Mas o que ninguém sabia, exceto Álvaro, era que ele guardava um segredo que poderia mudar completamente a situação. Ele havia reconhecido algo em Bruno, um traço, uma semelhança que o fez lembrar de alguém muito próximo a ele, alguém do passado. Bruno, Álvaro disse, seus olhos cravados nos de Bruno. Por acaso, o nome Leandro diz algo para você? Bruno piscou, surpreso. Leandro? Não que eu me lembre. Álvaro apenas assentiu, mas seus pensamentos estavam a mil. Ele tinha uma suspeita, uma que precisava ser confirmada. Se estivesse certo, isso significaria que Bruno era muito mais do que parecia. E esse jovem poderia ser a chave para desvendar algo importante para ele. Mas essa revelação, assim como o verdadeiro status de Bruno, teria que esperar o momento certo. De qualquer forma, continuou Álvaro, agora sorrindo levemente, acho que você tem o que é preciso, Bruno. E quando estiver pronto para dar o próximo passo, não hesite em me procurar. Há sempre espaço para pessoas talentosas no meu círculo. Sónia observava a interação com uma mistura de frustração e confusão. Quem era realmente Bruno para atrair a atenção de alguém como Álvaro? Ela não gostava do rumo que as coisas estavam tomando, mas decidiu que ainda havia tempo para virar o jogo a seu favor. Bem, Bruno, é sempre bom ter amigos influentes, disse Sónia, sua voz carregada de uma falsa doçura. Mas como eu disse antes, só isso não basta. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Bruno assentiu, percebendo que o confronto com Sónia estava longe de acabar. Ele sabia que aquela noite era crucial, não apenas para seu relacionamento com Bárbara, mas também para sua própria paz de espírito.
E com Álvaro agora envolvido, a noite prometia ser ainda mais tensa e imprevisível do que ele havia imaginado. A festa na mansão dos Abrantes estava em pleno vapor, com os salões iluminados por lustras de cristal e os convidados conversando alegremente enquanto a música suave preenchia o ar. No entanto, para Bruno, a atmosfera era sufocante. A recente conversa com Álvaro havia deixado um peso em seu peito que ele não conseguia ignorar. Álvaro, por outro lado, estava intrigado. Desde o momento em que avistou Bruno pela primeira vez naquela noite, algo nele despertou uma memória distante. A semelhança física com alguém que Álvaro conhecera no passado era inegável. O nome Leandro, que ele havia mencionado mais cedo, não era um acaso, mas uma tentativa de puxar uma linha que ligava aquele jovem a uma história que ele achava ter sido esquecida. Decidido a desvendar esse mistério, Álvaro se aproximou novamente de Bruno, agora com a intenção de descobrir se suas suspeitas tinham algum fundamento. Bruno, posso falar com você um instante? Álvaro perguntou, sua voz carregada de uma curiosidade que ele não conseguia disfarçar. Bárbara, que estava ao lado de Bruno, olhou para Álvaro com cautela, mas Bruno, ainda absorvido em seus próprios pensamentos, assentiu. Claro, senhor. Álvaro, do que se trata? Álvaro olhou ao redor, certificando-se de que estavam fora do alcance de ouvidos curiosos. Há algo em você, Bruno, que me lembra muito alguém que conheci há muitos anos. Um homem chamado Leandro. Quando mencionei o nome mais cedo, percebi que você não reagiu. Isso me deixou curioso, pois a semelhança entre vocês é impressionante. Bruno franzia o senho claramente confuso. Leandro. Não, esse nome não me é familiar. Mas por que o senhor acha que eu o conheceria? Álvaro suspirou, percebendo que Bruno realmente não fazia ideia do que ele estava tentando revelar. Leandro era um homem complexo, alguém que fez coisas das quais nem todos se orgulhariam. Mas ele também tinha um lado bom, um talento incrível para os negócios e um coração que, no fundo, queria se redimir pelos erros que cometeu. Bárbara, que ouvia a conversa atentamente, apertou a mão de Bruno, sentindo a tensão crescente. Senhor Álvaro, por que está nos contando isso? Álvaro hesitou por um momento antes de continuar. Porque quando vejo Bruno, vejo muito de Leandro. E não consigo afastar a sensação de que há mais nessa história. Leandro era o irmão mais velho de Emílio Abravanel. Bruno sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Emílio Abravanel, o nome de seu pai. A verdade que ele havia escondido por tanto tempo começava a se revelar diante dele, mas ele ainda não estava pronto para se abrir completamente. Eu não sabia disso, disse Bruno, tentando manter a calma. Mas sua voz traía a confusão que começava a tomar conta de sua mente. Álvaro, percebendo a expressão de choque em Bruno, sentiu-se um pouco culpado por ter colocado o jovem em uma posição tão delicada, mas sua curiosidade era maior do que sua preocupação. Eu imaginei que você soubesse, Álvaro continuou, agora em um tom mais brando, quase como se estivesse se desculpando. A semelhança entre vocês é incrível, não apenas na aparência, mas na forma como você se comporta. Eu pensei que você tivesse conhecimento dessa conexão, afinal, Leandro e Emílio eram mais que irmãos. Eles compartilhavam uma visão, um objetivo comum que... Bom, que terminou de maneira trágica. Bruno sentiu seu coração acelerar. Senhor Álvaro, eu não sei o que o senhor está sugerindo, mas acho que há um mal-entendido. Bárbara, observando a aflição no rosto de Bruno, apertou ainda mais sua mão. Bruno, o que está acontecendo? Quem é Leandro? E por que isso parece estar te abalando tanto? Bruno não sabia o que responder. A verdade estava à beira de ser revelada, mas ele sentia que ainda não era o momento certo, especialmente com Bárbara ao seu lado, que desconhecia totalmente seu verdadeiro passado. Ele olhou para Álvaro, esperando que o homem pudesse entender a delicadeza da situação. Álvaro, percebendo a angústia de Bruno, deu um passo para trás, como se recuasse da revelação que estava prestes a fazer. Bruno, não era minha intenção te colocar nessa posição. Eu só... Eu só queria entender a ligação entre vocês dois. Talvez eu tenha me precipitado. Bruno respirou fundo, tentando recobrar o controle. Senhor Álvaro, agradeço pela sua compreensão, mas eu preciso de um tempo para pensar sobre tudo isso. Este não é o momento adequado para discutir assuntos tão... delicados. Álvaro assentiu, respeitando a decisão de Bruno. Compreendo, Bruno. Se precisar de alguém para conversar, estarei por aqui. Talvez eu tenha trazido à tona algo que deveria ter permanecido no passado, mas, se algum dia quiser saber mais, estarei disposto a compartilhar o que sei.
Com isso, Álvaro se retirou discretamente, deixando Bruno e Bárbara sozinhos novamente. Bárbara, agora ainda mais confusa e preocupada, olhou para Bruno com olhos cheios de perguntas. Bruno, o que está acontecendo? Quem é esse Leandro e por que isso te afetou tanto? Você está estranho desde que o senhor Álvaro mencionou aquele nome. Leandro. Quem é ele? E por que isso te abalou tanto? Bárbara perguntou, seus olhos refletindo uma mistura de preocupação e curiosidade. Bruno respirou fundo, tentando organizar os pensamentos confusos que o atormentavam. Ele não queria mentir para Bárbara, mas também não estava pronto para revelar toda a verdade. Bárbara, eu realmente não conheço esse Leandro, mas o nome, mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Bárbara franziu o senho, sentindo que Bruno estava escondendo algo. Bruno, você pode confiar em mim. Eu estou aqui para você, mas preciso que seja honesto comigo. O que está te incomodando tanto? Bruno fechou os olhos por um momento, tentando encontrar a força para falar. Quando os abriu novamente, havia uma resolução neles, mas também uma hesitação. Bárbara, eu juro que não queria esconder nada de você, mas tem coisas sobre minha família que são... complicadas. Quando o senhor Álvaro mencionou que Leandro era irmão de... do meu pai, eu... A última palavra escapou de seus lábios antes que ele pudesse pensar, e o mundo pareceu parar por um segundo. Bárbara arregalou os olhos, surpresa e confusa ao mesmo tempo. Seu pai, ela repetiu, sentindo o peso das palavras de Bruno. Como assim, seu pai? Bruno, você está tentando me dizer que Leandro é irmão do seu pai, mas isso significa que... Não pode ser. A ficha começou a cair enquanto ela juntava as peças. Espera, você quer dizer que o Emílio Abravanel é... Seu pai. Bruno ficou em silêncio, seu coração batendo acelerado. Ele não queria que fosse assim, mas sabia que não podia mais voltar atrás. Finalmente, ele assentiu lentamente, sentindo uma mistura de alívio e medo. Sim, Bárbara. Emílio Abravanel é meu pai, confessou Bruno, a voz carregada de uma culpa silenciosa. Eu nunca quis que você me julgasse pelo que minha família é, pelo dinheiro ou pelo poder. Sempre quis que você me amasse pelo que eu sou, pelo Bruno simples que você conheceu. Bárbara deu um passo para trás, chocada com a revelação. Ela sempre soube que havia algo diferente em Bruno, mas nunca imaginou que ele fosse o filho do homem mais poderoso da cidade. Bruno, você mentiu para mim esse tempo todo? Porque você nunca me contou. Eu não sei o que pensar. Bruno sentiu a dor na voz de Bárbara e se aproximou, tentando acalmá-la. Eu não menti para você, Bárbara. Eu apenas não contei. Eu queria que o nosso relacionamento fosse baseado no que somos, e não no nome da minha família. Você sabe como as pessoas mudam quando descobrem sobre o meu pai, e eu não queria que isso acontecesse entre nós. Bárbara o olhou, os olhos cheios de lágrimas e confusão. Eu entendo o que você está dizendo, Bruno, mas ainda assim, isso muda tudo. Você é filho do Emílio Abravanel. Como eu posso processar isso? Você é de uma das famílias mais poderosas do país, e eu... Eu sou só a Bárbara. Bruno segurou as mãos dela, olhando profundamente em seus olhos. Bárbara, para mim você é tudo. O que minha família tem ou não tem não importa. Eu só queria ser visto como Bruno, não como o filho de Emílio Abravanel. Eu te amo por quem você é, não pelo que você tem, e queria que fosse assim para você também. Bárbara enxugou uma lágrima que desceu por seu rosto, ainda tentando processar a enormidade da revelação. Bruno, eu te amo, mas isso é muito para absorver de uma vez. Preciso de um tempo para pensar sobre tudo isso. Bruno assentiu, entendendo a necessidade dela. Eu te dou o tempo que precisar, Bárbara. Só quero que saiba que eu nunca quis te magoar. Eu só queria proteger o que temos. Bárbara respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções dentro dela. Eu sei, Bruno, mas a gente precisa conversar mais sobre isso. Só me dá um tempo, tá? Bruno a abraçou, sentindo o medo de perder o amor da sua vida. Eu estou aqui, Bárbara. Sempre estarei. Enquanto eles se abraçavam, o peso da revelação ainda pairava sobre eles, e a festa que continuava na mansão dos Abrantes parecia distante, quase irrelevante. O segredo de Bruno finalmente havia sido revelado, mas o impacto disso em seu relacionamento com Bárbara ainda era incerto. A única coisa que Bruno sabia era que, independentemente do que acontecesse, ele precisava ser honesto com Bárbara daqui para frente, mesmo que isso significasse enfrentar as consequências de suas ações.
A festa na mansão dos Abrantes continuava em pleno vapor, com os convidados imersos em conversas e risadas, completamente alheios ao turbilhão de emoções que se desenrolava nos bastidores. Bruno, no entanto, sentia-se sufocado, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. A revelação acidental de sua verdadeira identidade para Bárbara o deixara atordoado, e a reação dela, apesar de compreensiva, mostrava que as coisas jamais seriam as mesmas. Ele percebia que o tempo para fugir de sua própria história havia se esgotado. Depois de uma despedida silenciosa e tensa com Bárbara, Bruno decidiu que a única solução era ir embora. A mansão, que antes parecia apenas um local de confronto com Sónia, agora se tornava um campo minado de lembranças dolorosas. Ele não conseguia suportar a ideia de continuar ali, onde se sentia atacado e desvalorizado, especialmente agora que seu segredo havia sido exposto. Cada passo em direção à saída era marcado por uma mistura de tristeza, angústia e uma sensação crescente de derrota. Conforme Bruno se aproximava da porta, ele foi surpreendido pela voz de Sónia, que parecia determinada a não deixá-lo partir sem uma última investida. Notando sua intenção de sair, ela apressou-se em alcançá-lo, decidida a impor sua autoridade, como se precisasse reafirmar o controle sobre a situação que ela própria havia orquestrado. E então, Bruno decidiu que não consegue mais suportar a pressão. Talvez você esteja finalmente percebendo que não pertence a este mundo, provocou Sónia, seu tom impregnado de desprezo e superioridade. Bruno parou de repente, seu corpo inteiro tenso diante das palavras de Sónia. Ele já havia suportado mais do que imaginava ser possível naquela noite, e a insistência dela em menosprezá-lo, mesmo após a revelação de sua verdadeira identidade, foi a gota d'água. Sentia como se toda a sua vida de simplicidade e valores fosse atacada de uma só vez, e algo dentro dele estalou. Lentamente, ele se virou para encará-la, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação, frustração e cansaço. Sónia, por sua vez, manteve seu olhar fixo, como se estivesse aguardando com satisfação o momento em que Bruno finalmente explodiria ou recuaria, admitindo a derrota. Mas, ao invés de recuar, Bruno respirou fundo e sua voz, firme e sem hesitação, cortou o ar pesado do salão. "Chega, senhora Sónia", disse ele, suas palavras carregadas de uma autoridade que ela nunca havia visto nele antes. "Eu já aturei muito mais do que deveria, e acho que está na hora de você saber a verdade. Meu nome é Bruno Abravanel. Sim, Emílio Abravanel é meu pai. Sou o filho mais novo dele, um dos 7 filhos que ele tem. Aquele filho que viajou o mundo, que decidiu estudar fora, que fez 2 faculdades e que escolheu voltar para viver uma vida simples, longe dos holofotes e das pessoas interesseiras." As palavras de Bruno ecoaram pela sala como um trovão, e Sónia ficou imóvel, seu rosto empalidecendo enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Ela abriu a boca para responder, mas as palavras atraíram. E tudo o que conseguiu fazer foi encarar Bruno em silêncio, lutando para esconder o choque e a confusão que se formavam em sua mente. Bruno percebeu o impacto de suas palavras, e por um momento quase sentiu pena de Sónia, mas a compaixão foi rapidamente substituída pela necessidade de ser compreendido, de finalmente ser visto pelo que ele realmente era. "Eu escolhi usar outro sobrenome, algo mais comum", continuou ele, sua voz se mantendo firme. "Eu queria experimentar a vida sem ser julgado pelo nome que carrego, sem ser cercado por pessoas que só viam o dinheiro e o poder. Eu queria encontrar algo real, algo puro, e eu encontrei. Encontrei o amor da sua filha. Mas por mais que eu tente, parece que nada é suficiente para você. Tudo o que você vê são bens materiais, tátuos, e isso é tudo o que parece importar para você." Sónia sentiu como se uma lâmina afiada tivesse perfurado seu coração. As palavras de Bruno atingiram não apenas sua postura arrogante, mas também tocaram em suas inseguranças mais profundas, aquelas que ela escondia de todos, inclusive de si mesma. Desde jovem, Sónia aprendeu a valorizar o dinheiro e o status acima de tudo, como um escudo para proteger-se das inseguranças e humilhações de sua infância pobre. O desprezo que ela sentia por Bruno era, na verdade, um reflexo de seu próprio medo de perder o controle, de ver sua filha, a quem jurou proteger de todas as formas, repetir os erros que ela acreditava ter cometido. Ela tentou se recompor, mas não conseguiu evitar que suas mãos tremessem levemente. Eu não sabia, Bruno", balbuciou Sónia, sua voz agora sem o tom altivo de antes, substituído por uma vulnerabilidade que ela raramente deixava transparecer. "Eu só queria proteger minha filha. Estou tão arrependida." Bruno observou a transformação diante de seus olhos, vendo uma Sónia que ele nunca tinha visto antes.
Pela primeira vez ele percebeu que, por trás daquela mulher implacável e dominadora, havia uma mãe assustada, desesperada para garantir o futuro de sua filha. Eu entendo, Sra. Sónia, mas a proteção não justifica o desprezo. E agora que você sabe a verdade, espero que possamos ter um relacionamento baseado no respeito mútuo pelo bem da Bárbara. Sónia, sentindo o peso das palavras de Bruno, assentiu lentamente enquanto uma lágrima solitária descia por sua face. Ela sentia o orgulho desmoronar, substituído por uma tristeza profunda e um arrependimento esmagador. Eu nunca quis machucar você, Bruno. Eu estava tão cega pelo meu próprio medo, pelo meu próprio passado. Eu só queria que Bárbara tivesse tudo o que eu não tive, mas acho que acabei colocando minhas próprias inseguranças acima da felicidade dela. Bruno deu um passo para trás, sentindo a tensão diminuir, mas sabendo que aquelas palavras precisavam ser ditas. Sei que você queria proteger sua filha, mas agora é hora de confiar nela. Ela ama você, Sra. Sónia, mas também ama a mim. E tudo o que queremos é viver nossas vidas de forma simples e verdadeira. Sónia, com lágrimas nos olhos, assentiu em silêncio. Suas palavras estavam presas na garganta, incapazes de expressar o turbilhão de emoções que a dominava. Ela sentiu uma profunda vergonha por ter deixado seus preconceitos e medos ofuscarem seu julgamento, e o arrependimento a consumia. Vendo a sinceridade nos olhos de Bruno, ela percebeu que não poderia continuar a carregar o peso da culpa e do orgulho. Bruno, eu fui tão cega, tão injusta com você, disse Sónia, sua voz agora frágil e tremida. Eu estava tão preocupada em garantir que Bárbara tivesse o que eu achava ser o melhor para ela, que não percebi que o melhor já estava bem diante de mim. Eu espero que você possa me perdoar. Bruno, sentindo a sinceridade em suas palavras, respondeu com uma voz mais suave. Eu entendo suas preocupações, Sra. Sónia, e aceito suas desculpas. Todos nós cometemos erros, mas o importante é como aprendemos com eles. Eu amo sua filha, e tudo o que quero é ser uma parte positiva na vida dela, assim como você. Sónia sorriu, um sorriso frágil, mas genuíno. Obrigada, Bruno. Obrigada por me dar uma chance de fazer as coisas certas. Eu só quero a felicidade da Bárbara, e agora vejo que você faz parte dessa felicidade. Após essa breve conversa, Sónia se afastou. Ela sentiu o peso da vergonha e do arrependimento, mas também uma nova determinação de melhorar, de ser uma mãe mais compreensiva e menos dominadora. Ela sabia que o caminho para reconstruir a confiança de sua filha e a de Bruno seria longo, mas estava disposta a fazer o que fosse necessário. Bárbara, que havia observado parte da interação entre sua mãe e Bruno, se aproximou lentamente. Seus olhos estavam cheios de preocupação, mas também de amor. Ela sabia que aquele momento havia mudado tudo entre eles, mas ainda havia perguntas, ainda havia incertezas. Bruno, você está bem? Perguntou ela, sua voz suave e cheia de carinho. Bruno assentiu, seus olhos refletindo a mistura de emoções que sentia. Sim, Bárbara, eu estou. Aliviado, de certa forma. Não queria que fosse assim, mas agora que tudo está à luz, sinto que finalmente podemos seguir em frente, sem segredos. Bárbara respirou fundo, sentindo o peso do que ele havia dito. Eu entendo, Bruno, mas eu preciso de um tempo para processar tudo isso. Você é filho de Emílio Abravanel, um dos homens mais poderosos do país, e isso é muito para digerir de uma vez. Bruno pegou as mãos dela, segurando-as com ternura. Eu sei, e respeito isso. Toma o tempo que precisar, Bárbara, mas saiba que, apesar de tudo, eu sou o mesmo Bruno que você conheceu e amou. O nome, o dinheiro, nada disso muda o que eu sinto por você. Bárbara sorriu, enxugando uma lágrima que ameaçava cair. Eu também te amo, Bruno, e acredito em nós. Vamos superar isso juntos, de alguma forma. Eles se abraçaram novamente, sentindo a conexão profunda que os unia, apesar das dificuldades. Para Bruno, aquela noite marcava um novo começo. Onde ele não precisava mais esconder quem era. Onde ele podia ser totalmente honesto com Bárbara. E onde, talvez, com o tempo, ele e Sónia pudessem encontrar um terreno comum de respeito e compreensão. A cidade despertou em alvoroço na manhã seguinte, a festa na mansão dos Abrantes. A revelação inesperada de que Bruno, o jovem simples e discreto que todos conheciam, era, na verdade, o herdeiro do Império Abravanel, espalhou-se como um incêndio. As notícias correram de boca em boca, ocupando conversas em cafeterias, padarias e salões de beleza. A tranquilidade habitual foi substituída por um frenesi de curiosidade e especulação.
Todos queriam saber mais sobre o filho secreto de Emílio Abravanel, o magnata cujas decisões moldavam o futuro econômico da cidade. Bruno, por sua vez, acordou cedo naquela manhã, já ciente de que sua vida mudara para sempre. Ele sempre soubera que o segredo de sua verdadeira identidade eventualmente viria à tona, mas não esperava que fosse daquela maneira, tão abrupta e pública. Olhou para o celular e viu a enxurrada de mensagens e chamadas perdidas de amigos, conhecidos e até de pessoas que ele não via há anos. Todos pareciam querer uma fatia da história, uma confirmação direta dele. Sentindo-se oprimido, Bruno decidiu sair para uma caminhada matinal, uma de suas formas preferidas de clarear a mente. Vestiu suas roupas simples, que agora pareciam contrastar ainda mais com a percepção que todos tinham dele, e saiu pelas ruas ainda quietas da cidade. Enquanto caminhava, ele percebeu rapidamente que evitar os holofotes seria impossível. As pessoas que antes o cumprimentavam de forma casual, agora o olhavam com curiosidade, algumas até com uma certa reverência, como se sua nova identidade o tornasse automaticamente alguém a ser admirado ou temido. Outros pareciam querer se aproximar, talvez na esperança de estabelecer um laço com o herdeiro do Império Abravanel. Ei, Bruno, ou devo dizer, Senhor Abravanel, disse um conhecido da vizinhança, tentando quebrar o gelo com um sorriso nervoso. Bruno forçou um sorriso em resposta. Ainda sou o mesmo Bruno de sempre. Nada mudou além do que vocês agora sabem. Ah, claro, claro. Mas uau, é impressionante. Quem diria, não é? O homem respondeu, ainda parecendo um pouco atônito. Bruno apenas assentiu e continuou seu caminho, percebendo que essa seria a reação padrão de todos. Ele sabia que, a partir daquele momento, todos o veriam de forma diferente, e isso o incomodava profundamente. Durante anos, ele havia-se escondido do peso do nome Abravanel, tentando criar uma vida que fosse autenticamente sua, longe das expectativas e dos interesses alheios. Mas agora ele estava exposto, e o nome carregava consigo expectativas, interesses e julgamentos que ele não queria lidar. Bruno decidiu caminhar até o parque, onde ele e Bárbara costumavam se encontrar. O local era um refúgio para ele, um espaço onde podia pensar e refletir sobre seus próximos passos. Sentou-se em um banco que ficava sob a sombra de uma grande árvore e fechou os olhos, tentando encontrar um momento de paz em meio ao caos que sua vida se tornara. Foi ali, naquele parque, que ele começou a refletir sobre os próximos passos de sua vida. Bruno sempre sonhara em abrir seu próprio negócio, algo que fosse construído por ele, com sua visão e dedicação. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mesmo sendo um Abravanel. Na verdade, o peso do nome poderia até dificultar mais as coisas, pois muitos poderiam subestimá-lo, achando que ele só teria sucesso por causa dos recursos de sua família, mas Bruno era determinado. Ele decidiu que usaria o que aprendeu na faculdade e as experiências de vida que acumulou para construir algo significativo. Seu sonho era abrir uma empresa de consultoria financeira, algo que ajudasse pequenas e médias empresas a crescerem e se estabilizarem no mercado. Ele queria fazer a diferença, usando seus conhecimentos para apoiar aqueles que realmente precisavam. Ao começar a dar os primeiros passos para abrir sua empresa, Bruno rapidamente percebeu que ter um sobrenome famoso não facilitaria as coisas como ele imaginava. No início, houve desconfiança de potenciais clientes e parceiros de negócios, que o viam como um jovem privilegiado tentando explorar uma área onde não tinha experiência prática. Além disso, os bancos e instituições financeiras o tratavam com reservas, presumindo que qualquer falha em sua nova empreitada seria absorvida pelo vasto património de sua família, sem considerar o impacto real sobre sua reputação e carreira. Você realmente acha que um Abravanel entende as dificuldades de uma pequena empresa? Perguntou um empresário local, conhecido por sua resistência a grandes corporações. Como você pode me ajudar se nunca teve que lutar para sobreviver? Bruno, em vez de se abater, usava esses momentos como combustível para sua determinação. Ele sabia que precisava provar seu valor, não apenas para os outros, mas para si mesmo. Decidiu que, ao invés de usar o nome de sua família como escudo, ele usaria suas próprias habilidades e conhecimentos para se estabelecer no mercado. As primeiras semanas foram especialmente difíceis. Bruno passava longas horas estudando o mercado local, entendendo as necessidades das empresas e como poderia oferecer soluções reais e viáveis. Em suas reuniões iniciais, ele enfrentava questionamentos e olhares desconfiados, mas pouco a pouco foi conquistando o respeito. Sua abordagem inovadora e personalizada começou a atrair atenção. Ele não oferecia apenas soluções financeiras, mas também orientações sobre planejamento estratégico, gestão de recursos e até mesmo marketing, áreas nas quais ele havia se especializado durante seus estudos.
As recomendações boca a boca começaram a se espalhar e logo os primeiros clientes começaram a aparecer. No entanto, com o crescimento inicial vieram novos desafios. A demanda aumentou rapidamente e Bruno teve que lidar com a pressão de expandir sua equipe sem comprometer a qualidade do serviço. Ele decidiu contratar pessoas com experiência em áreas complementares à sua, montando uma equipe diversificada e talentosa. Mas encontrar os profissionais certos que compartilhassem sua visão e ética de trabalho não foi fácil. Ele entrevistou muitos candidatos até formar um time com o qual se sentisse confiante. O dia a dia na empresa era repleto de desafios. Problemas inesperados surgiam frequentemente e Bruno precisava tomar decisões rápidas e precisas para garantir que tudo corresse bem. Ele aprendeu na prática que gerir uma empresa era muito mais do que simplesmente aplicar conceitos teóricos. Era preciso ter resiliência, capacidade de adaptação e, acima de tudo, paciência. Enquanto isso, na cidade as reações à revelação da identidade de Bruno variavam. Algumas pessoas que antes o viam como um jovem promissor agora o enxergavam com uma mistura de inveja e ressentimento. Figuras que outrora eram amigáveis começaram a tratá-lo com um certo distanciamento, como se o sucesso repentino dele criasse uma barreira invisível. Comentários do tipo agora que ele é um abravanel, é claro que as coisas vão ser fáceis para ele, se tornaram comuns. Por outro lado, havia aqueles que tentavam se aproximar de Bruno com intenções menos nobres. Velhos conhecidos que nunca antes tinham mostrado interesse em sua vida agora o abordavam em busca de favores ou oportunidades. Ex-colegas de escola o convidavam para encontros e reuniões e empresários locais tentavam a todo custo entrar em sua boa graça, oferecendo parcerias e investimentos em troca de uma fatia de seu sucesso. Bruno, velho amigo, precisamos nos encontrar mais vezes. Quem sabe podemos pensar em algum negócio juntos, dizia um antigo colega de faculdade que nunca antes havia mostrado interesse em manter contato. Essas mudanças de comportamento faziam Bruno sentir-se ainda mais isolado. Ele sabia que o verdadeiro apoio vinha de Bárbara, que esteve ao seu lado durante todo o processo e de alguns poucos amigos que permaneciam fiéis, independentemente de sua condição social. Bárbara, por sua vez, também enfrentava pressões e julgamentos. Alguns de seus conhecidos a tratavam como alguém que deu sorte ao escolher o parceiro certo, enquanto outros questionavam se ela estava com Bruno apenas pelo status que ele oferecia. Então, Bárbara, como é ser a namorada do herdeiro de um império? Diziam com um tom que oscilava entre a curiosidade e o cinismo. Mas Bárbara, com a força e resiliência que sempre demonstrou, permanecia firme em seu amor por Bruno. Ela sabia que o relacionamento deles era baseado em algo muito mais profundo do que riqueza ou status e estava determinada a não deixar que as opiniões alheias interferissem no que construíram juntos. Os desafios que Bruno enfrentou, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, foram enormes, mas ele os encarou com coragem e determinação. Com o tempo, sua empresa começou a se destacar não apenas pela qualidade dos serviços que oferecia, mas também pela ética e integridade que ele trouxe para cada negócio. Bruno entendeu que, embora não pudesse controlar o que as pessoas pensavam dele, poderia controlar suas ações e continuar sendo fiel a quem ele realmente era. Ele decidiu que não negaria mais quem era, mas também não deixaria que o nome Abravanel definisse seu valor ou determinasse seu sucesso. Ele se recusava a ser apenas o filho de Emílio Abravanel. Ele seria Bruno, o homem que construiu algo significativo com suas próprias mãos, mantendo seus valores e princípios intactos. Com o passar do tempo, a cidade se acostumou com a nova realidade de Bruno. Aqueles que antes o julgavam ou tentavam se aproveitar de sua posição perceberam que ele não era alguém fácil de manipular. Ele conquistou respeito, não pelo nome que carregava, mas pelo trabalho árduo e dedicação que demonstrou. Bárbara permaneceu ao seu lado e juntos enfrentaram os altos e baixos que vieram com a exposição pública de sua vida. Eles se tornaram ainda mais próximos, construindo uma vida baseada em confiança, amor e respeito mútuo. Bruno percebeu que, embora não pudesse escapar completamente do legado de sua família, podia usá-lo de uma maneira que estivesse alinhada com seus valores. Ele continuaria a viver de forma simples, mas com a liberdade de ser completamente honesto sobre sua vida, sabendo que o que realmente importava era o amor e o respeito que compartilhava com aqueles ao seu redor. Os dias que seguiram a revelação da verdadeira identidade de Bruno foram intensos, mas também marcaram o início de um novo capítulo em sua vida. Com o apoio de Bárbara, ele começou a encontrar um equilíbrio entre sua vida pessoal e os desafios que vinham com o peso do sobrenome Abravanel. Apesar das pressões externas, o amor entre Bruno e Bárbara continuou a florescer, e eles perceberam que juntos podiam enfrentar qualquer obstáculo.
Uma noite, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo parque onde tantas vezes se encontraram, Bruno parou e olhou para Bárbara com uma expressão séria, mas cheia de ternura. As luzes da cidade brilhavam ao longe, e o som das folhas farfalhando ao vento criavam uma atmosfera tranquila e introspectiva. Bárbara, começou Bruno, sua voz suave, mas carregada de emoção, temos vivido tantas coisas juntos, altos e baixos, momentos de dúvida e superação, e a cada dia eu tenho mais certeza de que não quero passar a vida com mais ninguém além de você. Bárbara sorriu, seu coração acelerado ao ver a intensidade nos olhos de Bruno. Eu também sinto o mesmo, Bruno. Não consigo imaginar minha vida sem você ao meu lado. Bruno segurou suas mãos com mais força, como se quisesse garantir que ela sentisse a profundidade de seu amor. Esses últimos meses foram uma montanha russa de emoções, e você esteve comigo em cada momento. Eu sempre me perguntei como seria o futuro, mas agora não tenho mais dúvidas. Bárbara, eu quero que o nosso futuro seja juntos, como uma equipe, como parceiros. Eu quero construir uma vida com você. Bárbara sentiu seus olhos se encherem de lágrimas de alegria. Bruno, eu também quero isso. Eu sabia desde o começo que o que tínhamos era especial, mas agora, depois de tudo o que passamos, sinto que estamos ainda mais fortes. Eu quero viver cada dia ao seu lado, enfrentando o que vier, juntos. Bruno sorriu, e naquele momento tomou uma decisão que vinha amadurecendo em seu coração. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo, e Bárbara, percebendo o que estava prestes a acontecer, levou as mãos à boca surpresa e emocionada. Bárbara, disse Bruno, ajoelhando-se diante dela, você me aceitou por quem eu sou, com todos os meus segredos e desafios. Agora, eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, construindo uma vida juntos, baseada em amor, respeito e compreensão. Você aceita se casar comigo? As lágrimas escorreram livremente pelo rosto de Bárbara, enquanto ela assentia vigorosamente, incapaz de conter a emoção. Sim, Bruno, sim, eu aceito. Eu te amo tanto. Bruno sorriu enquanto colocava o anel no dedo dela. Eles se abraçaram com força, sentindo que aquele momento marcava o início de um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo que começava com amor e a promessa de um futuro juntos. Os preparativos para o casamento começaram logo em seguida, e ambos se viram imersos em uma série de decisões e planos. Bárbara queria um casamento que refletisse a simplicidade e autenticidade do relacionamento deles, enquanto Sónia, agora mais envolvida e respeitosa, insistia em algo mais grandioso, que mostrasse ao mundo a união de duas famílias importantes. Mãe, eu entendo que você queira um grande evento, disse Bárbara, tentando equilibrar os desejos de sua mãe com sua própria visão. Mas Bruno e eu queremos algo mais íntimo, algo que realmente represente quem somos. Sónia, embora ainda se ajustando à ideia, suspirou e finalmente cedeu. Eu só quero que você seja feliz, minha filha. E se um casamento mais simples é o que vai te fazer feliz, então vou apoiar você. Bárbara sorriu, sentindo-se aliviada. Obrigada, mãe. Isso significa muito para mim. E sei que, no final, vai ser um dia especial para todos nós. Enquanto os preparativos continuavam, Bruno também se concentrava em expandir sua empresa. Com a confiança e o apoio de Bárbara, ele começou a explorar novos mercados e a estabelecer parcerias que fortalecessem a posição de sua empresa no ramo de consultoria financeira. Mas ele nunca perdeu de vista o que realmente importava: manter a integridade e os valores que o guiavam desde o início. Um dia, após uma longa reunião com novos parceiros de negócios, Bruno voltou para casa exausto, mas satisfeito com o progresso que sua empresa estava fazendo. Bárbara o esperava com um jantar caseiro, e o simples ato de estar em casa, em um ambiente acolhedor, fez com que ele percebesse o quanto ela significava para ele. Você está cansado, disse Bárbara, enquanto servia o jantar. Como foi o dia? Foi longo, mas produtivo, respondeu Bruno, sorrindo para ela. As coisas estão indo bem na empresa, e acho que estamos no caminho certo, mas honestamente, o que eu mais gosto é de voltar para casa e encontrar você aqui. Bárbara sorriu, sentindo-se aquecida pelas palavras dele. Eu sei o quanto você está trabalhando duro, Bruno, e estou tão orgulhosa de tudo o que você está conquistando, mas também quero que você saiba que, não importa o quão ocupado ou estressante o dia seja, estou aqui para você. Nós estamos nisso juntos. Bruno pegou a mão dela, seus olhos cheios de gratidão. Eu não poderia fazer isso sem você, Bárbara. Você é minha força, meu alicerce. Tudo o que estou construindo para nós. Enquanto eles comiam, começaram a sonhar juntos sobre o futuro. Falaram sobre os planos de viagem que fariam depois do casamento, as casas que gostariam de comprar, e até mesmo sobre a possibilidade de terem filhos algum dia.
cada plano, cada sonho, parecia mais real e tangível agora que estavam comprometidos um com o outro de maneira tão profunda. Com o tempo, Bruno também decidiu que queria se envolver mais na comunidade local. Ele começou a patrocinar projetos sociais e educacionais, utilizando sua experiência e recursos para ajudar aqueles que, como ele um dia foi, precisavam de uma oportunidade para crescer. Bárbara, sempre ao lado dele, apoiava suas iniciativas, e juntos eles começaram a se tornar uma força positiva na cidade. Bruno, eu amo ver como você está usando sua posição para fazer a diferença, disse Bárbara um dia enquanto o acompanhava em um evento de caridade que ele havia organizado. Você não só mudou sua vida, mas também está mudando a vida de tantas outras pessoas. Bruno sorriu, sentindo-se realizado. É o mínimo que posso fazer. Eu tive muitas oportunidades na vida, e acho que é minha responsabilidade ajudar os outros a terem as mesmas chances. E com você ao meu lado, sinto que podemos fazer ainda mais. À medida que o casamento se aproximava, a excitação e a ansiedade aumentavam. Os preparativos estavam em plena marcha, e cada detalhe do grande dia era discutido e planejado com carinho. Bárbara escolheu um vestido simples, mas elegante, que refletia sua personalidade. Já Bruno optou por um terno clássico, mas sem ostentação, como sempre preferiu. Na véspera do casamento, enquanto Bárbara se preparava para passar a noite na casa de sua mãe, ela e Bruno tiveram uma última conversa antes de se separarem para o grande dia. Bruno, estou tão nervosa, confessou Bárbara enquanto segurava a mão dele. Amanhã vamos começar uma nova vida juntos, e é tudo tão... real agora. Bruno acariciou o rosto dela, seus olhos refletindo o amor e a confiança que sentia. Eu também estou nervoso, Bárbara, mas estou mais animado do que qualquer outra coisa. Amanhã é o começo de tudo que sempre sonhamos, e eu não poderia estar mais feliz de que será com você. Bárbara sorriu, sentindo-se mais calma com as palavras dele. Eu também não poderia estar mais feliz, Bruno. Você é tudo o que eu sempre quis, e amanhã finalmente vamos começar nossa vida juntos. No dia seguinte, o casamento de Bruno e Bárbara foi um evento inesquecível. Cercados por amigos e familiares, eles trocaram votos sinceros, prometendo amor e apoio mútuo por toda a vida. No altar, enquanto segurava as mãos de Bárbara, Bruno sentiu que tudo pelo que havia passado, todas as lutas, revelações e desafios, os levaram àquele momento de pura felicidade. Eu te amo, Bárbara, disse ele, olhando profundamente nos olhos dela, e prometo te amar e te honrar todos os dias da minha vida. Eu também te amo, Bruno, respondeu ela com lágrimas de felicidade, e vou estar ao seu lado em cada passo, em cada conquista, em cada desafio. Nós somos uma equipe, agora e para sempre. Eles selaram os votos com um beijo apaixonado, enquanto os convidados aplaudiam e celebravam o amor que os uniu. Nos anos que se seguiram, Bruno e Bárbara construíram uma vida plena, cheia de amor, risos e realizações. Eles mantiveram a simplicidade que tanto valorizavam, mesmo com o sucesso crescente de Bruno nos negócios. E, acima de tudo, continuaram a se amar com a mesma intensidade do primeiro dia. A vida lhes ensinou que a verdadeira riqueza não está no nome que se carrega ou no dinheiro que se tem, mas nas conexões sinceras, no amor verdadeiro e nas escolhas que se fazem a cada dia. E assim, Bruno e Bárbara viveram felizes, construindo juntos um império baseado não apenas em finanças, mas em valores que os guiaram por toda a vida.